falar logo antes que eu me esqueça. Bom dia a todos, amém? Aí que eu digo boa noite também. Aí que eu digo boa noite aqui sem querer de novo, hein? Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Jeremias 31. Todos acharam, amém? Vamos ler, né? Dias virão, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não será como a aliança que fiz com seus pais, quando os peguei pela mão para tirá-los da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, mesmo sendo eu o Senhor deles, diz o Senhor. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e as escreverei no seu coração. Eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei o Senhor, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Vamos orar. Curva a tua cabeça e vamos orar. Senhor, diante de Ti colocamos nossa vida, diante de Ti colocamos todos os nossos desejos, tudo o que somos, tudo o que queremos, os nossos planos, a nossa vida, diante de Ti. E pedimos que o Senhor guie nosso caminho. Nós não sabemos viver sem o Senhor, nós não sabemos viver sem Tua presença, não há vida sem Tua presença. Por isso rogamos a Ti, ouça as nossas orações, ouça o nosso coração nesse momento, nos corrija, nos coloque diante de Ti, pois nossa vida só tem significado contigo. Que todas as nossas palavras, que nosso coração, que nossa mente possa estar voltado para Ti nesse momento. Que somente o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Ouve nossas orações e recebe a nossa adoração a Ti. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa mensagem é um coração voltado para Deus, né? Eu vou dividir a mensagem em duas partes, certo? A primeira parte foi o texto que a gente leu aqui de Jeremias. E a segunda parte a gente vai ler no livro de Hebreus. Essa primeira parte aqui
Na realidade, isso aqui é um sermão do pregador puritano, né, chamado Charles Spurgeon, né, no qual ele tem o título A Lei Escrita no Coração. Você vai achar esse sermão tanto em livros quanto na Bíblia de Estudos, né, que contém vários sermões dele, também os seus comentários sobre os textos da Bíblia. Então, a primeira parte da nossa mensagem, ela está baseada nesse sermão de Spurgeon, A Lei Escrita no Coração. Esse é o nome do sermão do Charles Spurgeon, né? Interessante, né? Ele era um homem de Deus, devoto de fato a Deus, pregou diversos sermões, escreveu diversos sermões, mas a semelhança de todo e qualquer homem de Deus verdadeiro e temente a Deus, sofreu a vida toda, né? Spurgeon, ele sofreu de depressão a sua vida inteira. Há relatos que contam que muitas vezes ele iria pregar com os obreiros, levando ele para o culto, né, para pregar. Então, para você ver o tamanho do sofrimento dele, né, o tamanho da angústia que havia na vida dele, fruto dessa doença terrível no qual ele teve, né? Então, a primeira parte do nosso sermão está baseado, como eu disse, nesse sermão de Spurgeon. Eu queria pensar com os irmãos, antes da gente entrar no texto, o seguinte. Eu quero que você perceba aí, por exemplo, versículo 31, que Deus diz assim para o povo: eu vou fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela não vai ser como a aliança que eu fiz com seus pais. E ele vai fazer a citação aqui quando ele tirou o povo do Egito. E esse povo quebrou essa aliança que Deus havia feito. Então, imagina só, Deus, como a gente sabe, ele se manifesta no Egito, mostrando aquelas 10 pragas, o Mar Vermelho, naquele paredãozão lá de água. Deus manifestou todo o seu poder, toda a sua glória. Por exemplo, quando o povo está diante do monte aqui, Sinai, você vê isso em Êxodo capítulo 19, 20. O monte ali fumegando, né, parecendo uma espécie de um vulcão, trovão, por cima de trovão, a terra tremendo ali, Deus falando com Moisés, toda aquela, vamos dizer assim, aquela ação grandiosa e ao mesmo tempo terrível, aterrorizante aos olhos humanos. É tanto que o povo pede para Moisés falar com Deus porque eles têm medo de morrer. Deus chama esse povo, Deus tira esse povo com o braço estendido, com poder, com glória, com manifestação da sua grandeza. Deus chama esse povo, manifesta tudo isso ao povo, todo o seu poder, toda a sua grandiosidade para o povo. E o povo o rejeita. O povo, como ele mesmo diz aqui, por exemplo, no versículo 32, ele vai dizer que eles, lá no finalzinho, quebraram a minha aliança, como ele diz, mesmo eu sendo o Senhor deles. O povo quebrou a aliança que Deus havia feito. Deus estaria no meio daquele povo. Deus manifestou toda a sua grandeza para aquele povo, com o intuito de que aquele povo, o povo de Israel, fosse uma espécie de ponte para as demais nações, para poderem anunciar que existe somente um Deus. Eu queria que a gente parasse e imaginasse isso aqui. Deus mostrou todo o seu poder para esse povo. E mesmo assim eles desprezaram, mesmo assim eles desobedeceram a Deus, desonraram, ofenderam a Deus. No entanto, Deus é misericordioso com eles, e não somente com eles, com todos nós. Perceba o que diz aí, o versículo 33.
Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel, diz o Senhor, depois daqueles dias. Porei a minha lei na sua mente, escreverei no seu coração, eu serei seu Deus, eles serão meu povo. E não ensinarão mais a cada um a seu próximo. Lá no finalzinho, porque todos me conhecerão, do mais pobre ao mais rico, porque perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Lá no finalzinho do versículo 34. Então, mais uma vez, pensa comigo, Deus está manifestando toda a grandeza dele diante do povo. O povo desobedece a Deus, e mesmo assim Deus, lá no finalzinho diz, eu vou perdoá-los de novo. Eu vou perdoar esse povo. O livro de Jeremias aqui, ele está escrito num contexto político e religioso. Você tem diversos reis aqui, grandes potências, e a principal aqui é o rei de Babilônia, Nabucodonosor. O povo vai para o cativeiro, vai passar nada mais, nada menos do que 70 anos no cativeiro. Fruto dessa desobediência da aliança que Deus havia posto diante deles. Eles quebraram a aliança, como o próprio Deus aqui está dizendo. Olha só, volta comigo aí, deixa marcado, vai para o capítulo 25 de Jeremias. Capítulo 25, versículo 3. Capítulo 25, versículo 3. Olha o que diz. Isso aqui é no período do reinado de Jeoaquim. Versículo 3. Por um período de 23 anos, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, a palavra do Senhor tem vindo a mim. E eu tenho anunciado a vocês, falando insistentemente, mas vocês não deram ouvidos. Também o Senhor enviou com insistência todos os seus servos, os profetas, mas não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos para ouvir. Então preste atenção, 23 anos Deus passou falando com esse povo, enviando seus profetas, enviando suas revelações, enviando seus juízos para o povo, e o povo mesmo assim, como diz aí o capítulo 31 que a gente leu, o povo quebrou essa aliança. Desde o Egito, o povo havia quebrado essa aliança. 23 anos. O interessante é que Deus vai dizer insistentemente. Deus enviava seus servos, seus profetas, para falar com o povo. O resultado disso está aí no versículo 11 do capítulo 25, cativeiro de 70 anos. O povo quebrou a aliança. Só que, como eu disse, Deus é piedoso e misericordioso. Ele vai perdoar esse povo. Ele vai trazer esse povo outra vez desse cativeiro babilônico, e é exatamente onde a gente entra no capítulo 31 de Jeremias. É a restauração da nação, é a restauração do povo que pecou contra Deus, que quebrou sua aliança. Deus agora vai tirar esse povo do cativeiro, trazer esse povo outra vez para a terra, restaurar esse povo. No entanto, essa profecia do capítulo 31, ela é para um futuro. Ela é, vamos dizer assim, começa com Israel, mas o seu ponto principal é uma restauração futura. Deus trará, restituirá essa nação outra vez. Deus transformará um povo para si, para cultuar somente a Ele. Já pararam para imaginar isso? A gente pecou contra Deus. Não só hoje, né? Mas todos os dias. Todos os dias a gente quebra
as nossas promessas que a gente faz, todos os dias a gente quebra, de certa forma, a nossa promessa de fidelidade a Ele, a gente não cumpre aquilo muitas vezes que a gente promete, e Deus mesmo assim é piedoso conosco. Deus mesmo assim é misericordioso conosco. E aqui é onde eu quero entrar na primeira parte, ou melhor, no primeiro tópico dessa primeira parte, aí no capítulo 31 agora, de Jeremias, versículo 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Primeira coisa que eu queria pensar aqui com vocês é sobre a lei de Deus. Perceba, eu porei minhas leis em sua mente. Lembra que a lei, quando ela foi escrita, ela foi gravada em tábuas de pedra, e aí Deus havia mandado Moisés colocar na arca, naquela arca de acácia, naquela arca de madeira. Agora, essa lei, ela é posta não mais dentro de uma arca de madeira, ela não é escrita mais dentro de pedra, ela não é mais gravada numa pedra, ela é gravada, como ele diz aí, versículo 33, na nossa mente, no nosso coração. Perceba que a ideia aqui é de interioridade, é daquilo que, vamos dizer assim, traz estrutura daquilo que somos. É no nosso coração que ela é posta. É no nosso íntimo. Ela vai mais profundo. Ela vai mover agora o nosso coração. A lei, ela não é mais posta dentro de uma arca de madeira. A lei de Deus agora é gravada no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, nos nossos desejos. Entenda coração e mente aqui como tudo que envolve o ser humano, como todo ser que envolve o ser humano. Tudo, nossos desejos, nossos pensamentos, tudo o que envolve a gente, todo o nosso ser, o mais íntimo, a lei de Deus, ela é gravada ali. Ela é colocada no centro da nossa vida, do nosso eu. É a lei de Deus que constitui aquilo que a gente é. Se a gente é servo de Deus, se a gente é temente a Ele, é porque sua lei, a sua palavra, ela é gravada no nosso coração. Perceba como Deus é piedoso. Quebramos a sua lei, desonramos a Ele. Mesmo assim, Ele perdoa os nossos pecados. E como Ele diz aqui, escreve a sua lei no nosso coração. Eu gosto muito de um teólogo, né, e filósofo, pastor da igreja, chamado Agostinho de Hipona, né? Agostinho, ele tem talvez uma das melhores obras, né, talvez a obra principal que a gente tem no que se refere à teologia, que é as suas confissões, né? Ele abre as confissões dizendo que nós temos um alvo. Nosso coração, ele é projetado para um alvo. O nosso coração é como se fosse uma flecha para um alvo. Portanto, enquanto a gente não consegue encontrar esse alvo, enquanto a gente não consegue chegar a esse alvo derradeiro da nossa vida, a gente vive inquieto. A nossa vida nunca vai fazer sentido enquanto a gente não estiver sendo guiado para esse alvo. E esse alvo, meus irmãos, é Deus. A nossa vida só tem significado se estamos caminhando para esse alvo, que é Deus. Nós somos essa flecha atirada.
não por nós mesmos, mas pelo próprio Deus, para Ele mesmo. Só assim a nossa vida vai ter sentido. É por isso que Ele escreve a sua lei, a sua palavra no nosso coração. Mesmo como eu disse, que a gente não mereça nada disso. É o que Jesus diz, né? Por exemplo, Mateus capítulo 6, versículo 21, onde estiver teu tesouro, aí está teu coração. Aquilo que a gente mais prestigia na vida, aquilo que a gente mais se dedica na vida, é onde vai estar nosso coração. Se aquilo que a gente mais prestigia, se aquilo que a gente mais valoriza na vida for Deus, nosso coração está nele. Onde está teu tesouro, como disse o próprio Jesus, aí vai estar teu coração. Como diz o salmista, Salmo 119, versículo 1, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O nosso coração deve, precisa, necessita ser guiado por sua palavra, gravada nele, pelo próprio Deus. E é exatamente isso que nos move. É por isso que a gente está aqui reunido, porque a palavra dele foi gravada em nós. A gente só se reúne aqui porque sua palavra foi gravada no nosso coração. A gente só ora por causa disso. A gente só adora a Deus por causa disso, porque ele gravou a sua palavra, a sua verdade, a sua vontade no nosso coração. Caso contrário, não estaríamos aqui. Em segundo lugar, o conteúdo desse escrito, ou o conteúdo dessa palavra. Ainda no versículo 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Porei minha lei na sua mente e escreverei no seu coração. Qual o conteúdo? A palavra de Deus. É o próprio Deus que escreve. E o que ele escreve é a sua própria palavra. Perceba que Deus não está escrevendo algo novo aqui. Não é uma revelação nova. Não é algo que o povo não soubesse. Não. O povo já sabia. Era a sua palavra. Era a sua lei escrita no coração deles. Não há nada novo aqui. Deus está pegando toda a sua lei que ele mostrou para o povo, que o povo quebrou, escrevendo agora em seu coração. Isso aqui é fundamental. A gente não tem revelação nova hoje. A gente não precisa de revelação nova hoje. Há muitos profetas hoje em dia, né, que diz que Deus revelou isso, Deus revelou aquilo, mas na realidade a gente não precisa mais disso. Preste atenção, Deus revela a sua verdade e ao mesmo tempo grava ela em nosso coração. Nós temos uma verdade revelada e gravada em nós. Portanto, a gente não precisa mais de uma revelação nova. Nós já temos a verdadeira. Deus revelou ela e gravou no nosso coração. É a palavra de Deus e não do homem. Esse é o conteúdo daquilo que está em nós, daquilo que constitui quem somos. Se a gente é cristão, se a gente é servo de Deus, é porque sua lei, sua palavra foi gravada em nosso coração pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, o próprio escritor, o próprio Deus. Esta é a minha aliança que farei, porei minha lei e vou escrever a minha lei. Deus é o autor de tudo isso. Não é Jeremias que vai pegar o coração do homem e vai escrever lá. Não é Jeremias que vai pegar nosso coração e vai transformar ele. É o próprio Deus. Ele é o autor da sua lei. Ele é quem vai escrever a sua lei. Qual o resultado de tudo isso? Eu diria que talvez o resultado, e eu concordo aqui com Spurgeon, né? O resultado disso é que
deve nos trazer, em primeiro lugar, tristeza. Tristeza porque pecamos contra Deus, desonramos a Ele, ofendemos a sua santidade, ofendemos a sua vontade, ofendemos a um Deus santo. Portanto, em primeiro lugar, isso nos traz tristeza por causa dos nossos pecados, mas ao mesmo tempo alegria, porque embora pecamos, embora tenhamos feito tudo errado, mas Deus ainda foi misericordioso conosco. Como Ele diz, lá no versículo 34, lá no finalzinho: porque perdoarei sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Perceba como Deus é gracioso conosco. Repito, em primeiro lugar, isso nos traz tristeza, por sabermos que somos pecadores, miseráveis, e ao mesmo tempo alegria, pois Deus perdoa o nosso pecado. Deus, como Ele diz, não fará mais memória dos nossos pecados. A grande pergunta que a gente faz é, tá, e daí, né? Como é que Deus faz isso? Como é que Deus, Ele pega a sua lei, grava no nosso coração? Como é que Deus, sendo santo, justo e verdadeiro, pode perdoar o nosso pecado? E aqui eu entro na segunda parte da nossa mensagem, que é o texto de Hebreus capítulo 9, que a gente vai ver como é que Deus faz isso. Como é que Deus perdoa o nosso pecado, tendo em vista que a gente ofendeu a Ele, tendo em vista que quebramos a sua aliança, tendo em vista que não valorizamos a sua santidade em nossas vidas, não valorizamos aquilo que Ele fez por nós. Como Deus faz isso? E aí eu peço aos irmãos para abrirem comigo no livro de Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9. A gente vai encontrar a resposta disso. O livro de Hebreus ele é escrito para judeus que foram, aliás, né, que estavam sendo perseguidos pelos seus compatriotas da época, né? Imagina só, você sendo um judeu, e aí você se converte ao cristianismo, e aí talvez você tivesse, sei lá, posses, né? Então, isso era tirado de você se você continuasse no cristianismo. Ou se você não adotasse ao mesmo tempo do seu cristianismo o judaísmo da época. Então imagina só, para fazer uma comparação, para ficar mais simples, imagina só hoje, algumas pessoas colocam dentro das igrejas chofar, né, querem tocar chofar, trazem a arca, né, os objetos, né, do templo, né, praticamente querendo judaizar a igreja, né? Era basicamente isso aqui que estava acontecendo, só que um pouco mais complicado, né? Então o livro ele é escrito nesse contexto aqui, né, para mostrar para esses irmãos recém-convertidos que não voltassem para as práticas antigas do judaísmo, e sim continuassem perseverantes na fé em Jesus Cristo, que era a única forma, o único meio de salvação, e não a lei, pois a lei ela foi dada como sombra daquilo que é verdadeiro. Então é nesse contexto que se situa aí o livro de Hebreus. Capítulo 9. O capítulo 9, aliás, capítulo 8, 9, 10 e 11, ele vem falando aqui o contraste entre antiga e nova aliança.
o autor vem mostrando que a aliança antiga, ela é sombra daquilo que era verdadeiro. Ela era apenas, vamos dizer assim, um modelo, né? um protótipo do verdadeiro significado de tudo. O capítulo 8, por exemplo, de Hebreus, ele vai citar aí, versículo 8, o que a gente leu em Jeremias 31. Como eu disse, ele está fazendo um contraste entre a antiga e nova aliança. Olha só o versículo 13 do capítulo 8. Ao dizer que essa aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se tornou antiquado envelhece e está perto de desaparecer. Capítulo 9. Quando ele entra no capítulo 9, senão não sai a garganta. Quando ele entra no capítulo 9, ainda falando do santuário aqui, ainda falando dos ritos da antiga aliança, ainda falando aí dos ritos da antiga aliança, olha o que ele diz aí, por exemplo, versículo 1, capítulo 9, versículo 1. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, aqui ele vai descrever o tabernáculo no deserto, né? A mesa, o propiciatório, a antiga aliança, né? O antigo tabernáculo. Olha o versículo 8, agora do capítulo 9. Com isso, ou seja, com todos os ritos do Antigo Testamento, com o santuário do Antigo Testamento, é o que ele vai descrever aí, dos versículos de 1 a 7 do capítulo 9. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não está revelado enquanto a primeira tenda ainda existe, referindo-se mais uma vez ao Antigo Testamento, mais precisamente ao templo, aos rituais que ocorriam. Isso é uma figura para o tempo presente. E segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Mais uma vez, referência aos sacrifícios que ocorriam no Antigo Testamento. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida, diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas impostas até o tempo da reforma. Versículo 11. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não dessa criação, e não por meio do sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e de touros, das cinzas de uma novilha, santifica os que estão impuros. Mais uma vez, rituais do Antigo Testamento, quanto mais o sangue de Cristo, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirem ao Deus vivo. Em primeiro lugar, como é que Deus escreve a sua aliança no nosso coração? Agora deu calor, viu? De manhã estava morrendo de frio. Como é que Deus escreve a sua aliança no nosso coração? Como é que Deus coloca a sua lei no nosso coração? Em primeiro lugar, por meio do sacrifício de seu filho.
Aqui você tem a explicação do que a gente leu em Jeremias. A promessa de Jeremias era de uma aliança futura, de uma nova aliança, que Deus faria com o povo. Ele pegaria a sua lei e colocaria no coração humano. É isso que o autor de Hebreus capítulo 8 está descrevendo, e capítulo 9. Como é que Deus vai fazer aquilo dali? Como é que Deus vai pegar a sua lei e colocar no coração humano? Como é que Deus vai escrever sua lei? Como é que Deus vai pegar nossos pecados e não vai mais fazer memória dele? Resposta: sacrifício de seu filho. Jesus morreu por nossos pecados. É dessa forma que Deus pega a sua lei, a sua palavra, e escreve no nosso coração. Somente pelo sacrifício de seu filho. Somente pelo sacrifício de Jesus. É por isso que a sua palavra, ela está penetrada no nosso coração. É por isso que a gente adora a Deus. E aqui uma coisa interessante, né? Hoje em dia, as pessoas brigam por política, e principalmente por política, né? Que está na moda agora, e por futebol. Eu já vi gente perder amizade com outra por causa de político. Já vi gente perder amizade com outra por causa de futebol, por causa de time de futebol. Como se um time de futebol, como se um político tivesse na cruz ali pregada por eles. Não foi partido político que morreu por nós. Não foi nosso time de futebol que morreu por nós na cruz. Foi o próprio Jesus. É Jesus que está ali na cruz, sangrando por nós. É a partir disso que a lei de Deus, que a palavra dele é gravada no nosso coração. É somente através disso que Deus cumpre a sua aliança, que Deus cumpre o que ele promete em Jeremias 31. Gravar a sua palavra no nosso interior, na nossa alma. Em segundo lugar, como Deus escreve a sua lei no nosso coração, em segundo lugar, versículos 25 a 28 aí do capítulo 9. Olha o que ele diz. Ele também, está falando de Jesus aqui, só um detalhe, né, antes da gente ler. Aqui ele vai começar a falar do chamado Yom Kippur, né, que era o dia da expiação, que ocorria uma vez por ano. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo com sangue, todo mundo se reunia fora do tabernáculo, né, da tenda no caso. Ele entrava, fazia expiação pelo povo, Deus descia naquela nuvem, recebia as ofertas, o sangue, e perdoava o povo. Passava as trombetas, né, o povo era perdoado. Então você tem aqui a referência aqui do dia da expiação, o famoso Yom Kippur, né? Versículo 25. Ele também não se ofereceu muitas vezes como sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo, de ano em ano, com sangue de outro. Mais uma vez a referência aqui ao dia da expiação, o famoso Yom Kippur. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes, desde a fundação do mundo, referindo-se aqui a Jesus Cristo. Mas, agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas, para aniquilar o pecado, por meio do sacrifício de si mesmo. E, interessante essa comparação, né? E, como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também, ou seja, como o homem é ordenado a viver uma vez e morrer uma vez, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez só para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não por causa dos pecados, ou não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam nele. Em segundo lugar, como é que Deus grava a sua lei no nosso coração? Por meio do sacrifício único.
por meio do sacrifício de seu filho, e esse sacrifício ele é único. Garganta aqui não deixa. O sacrifício de Jesus ele é único. Perceba a comparação que ele faz. Ele entra no lugar santíssimo uma vez para sempre, ou de uma vez por todas, uma só vez. A comparação dessa única vez é comparado à existência do próprio homem. A gente nasce uma vez e morre uma única vez, ou seja, não há repetição. Não há repetição. O sacrifício de Jesus, ele é único, não há repetição. Ele é suficiente ou ele é perfeito. Acho que a grande questão é, e aqueles que se perdem, né? Aqueles que um dia conheceram a fé e aí se perderam. Eu gosto de responder isso nas comparações que eu faço de Pedro e Judas, de Davi, de Saul. Saul nunca foi um salvo. Saul nunca foi um salvo. Da mesma forma, Judas. Nunca foram salvos. Da mesma forma, Judas. Agora compara isso. Dá um exemplo aqui de Pedro, né? Pedro, a semelhança de Judas, traiu Jesus. A diferença é o fato de alguém... O negócio está sério, viu? Okay. Acho que agora vai. Qual a diferença? Pedro se arrepende de seus pecados. Judas não. Parece que Judas ele tem mais, vamos dizer assim, remorso, né? Ou ele teme mais a situação no qual ele vive do que ele fez. Pedro não. Pedro se arrepende do seu pecado. Pedro, Jesus está ali diante dele, né, no mar. E aí ele se reúne com seus discípulos e pergunta 3 vezes para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Na terceira vez, Pedro se entristece. E perceba a diferença de um para outro. Judas teme a circunstância, teme talvez aqui, vamos colocar dessa forma aqui, o que, sei lá, talvez aconteceria com ele. Pedro não, Judas, na realidade, ele não ama a Jesus, ele não teme a Jesus, ele não teme a Deus. Ele quer simplesmente uma revolta, assim como ocorreu com os que vieram antes. Pedro não. Pedro está ali diante daquela fogueira. E aí, Jesus pergunta para ele: tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Essa é a diferença. A semelhança também de Saul e de Davi. Davi, quando peca contra Deus, ele diz no Salmo 51, foi somente contra o Senhor que eu pequei, e somente contra ti fiz o que é errado. A semelhança de, por exemplo, de Saul, que na realidade ele quer matar Davi, porque Davi está tendo, vamos dizer assim, mais fama do que ele. Pedro era um salvo, Judas não. Saul foi um eterno perdido, Davi não. Olha, por exemplo, o que diz aí o autor de Hebreus, lá no finalzinho do capítulo 10, capítulo 10, versículo 38 e 39. Olha o que ele diz: mas o meu justo viverá de fé, ou da fé. Se recuar, a minha alma não se agrada dele. Olha o versículo 39. Nós, porém,
não somos dos que recuam para a destruição, mas sim dos que creem para a preservação da vida. O verdadeiro salvo, ele vai perseverar até o fim da sua vida. Ele vai errar, a semelhança de Pedro, a semelhança de Davi, ele vai errar, ele vai tropeçar, mas a diferença é que, assim como Pedro, a gente diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. A semelhança de Davi, a gente se volta para Deus e pede perdão, dizendo: Senhor, somente contra ti eu pequei, renova-me, renova. Essa é a grande diferença. O sacrifício de Jesus é perfeito, único e que não falhou. Em terceiro e último lugar, como é que Deus escreve a sua lei no nosso coração? Capítulo 10, versículo 22 de Hebreus, para a gente encerrar, porque senão minha garganta já era. Capítulo 10, versículo 22. Diz assim: aproximemo-nos com o coração sincero, com a plena certeza de fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Vamos parar aqui. Em terceiro lugar, como é que Deus faz isso? Ele transforma o nosso coração. Perceba que Ele purifica. A ideia aqui é de uma purificação cerimonial. Nossa. A ideia aqui é de uma purificação cerimonial, de uma lavagem mesmo. Deus, ele purifica o nosso coração. Ou como diz Jeremias 24, 7, Ezequiel 36, 26, o nosso coração vai ser transformado. Como é que Deus escreve a sua lei nele? Em primeiro lugar, pelo sacrifício de seu filho, que foi perfeito. E esse sacrifício que foi perfeito, que é o único que é capaz de transformar nosso coração. É por isso que ele vai escrever a sua lei. Lembra, mais uma vez, Deus promete essa nova aliança, o povo quebrou. Deus agora vai cumprir essa lei, essa promessa por meio do sacrifício de seu filho. É somente através disso que podemos cultuar a Ele, que podemos adorar a Ele, porque sua palavra, a sua lei, feriu o nosso coração. O nosso coração foi despedaçado. Foi, vamos dizer assim, destruído, esmurrado, né? Foi transformado. Aos cacos, Deus vai transformar ele e grava a sua lei nele. Temos um novo coração, fruto, como eu disse, desse sacrifício vicário de Jesus Cristo. Por isso podemos cultuar a Deus, embora a gente peque, embora a gente falhe, mas o nosso coração hoje é voltado para Deus. Essa é a vida do salvo, perseverar até o fim. Um coração gravado com a palavra de Deus. E aqui eu encerro, né? Mais uma vez com a citação de Agostinho, né? Feriste o nosso coração. E é somente através dessa ferida que passamos a te amar. É somente através dessa ferida no nosso coração, por meio da palavra de Deus, que passamos a amá-lo, que passamos a adorá-lo. Sua lei, sua palavra, seu amor escrita nele. Amém? Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Curva a tua cabeça e oremos. Senhor, nós agradecemos a Ti, pois
fomos transformados por Ti. O nosso coração foi purificado, foi inclinado à Tua vontade, inclinado a Ti. A nossa vida é Sua. Tudo que há em nós pertence a Ti. E nós clamamos a Ti nesse momento. Recebe nossas orações. Nos guia mais e mais à Tua presença, à Tua vontade, à Tua verdade. Que nossa semana esteja diante de Ti. Que nossa semana, que nosso dia, que o restante do nosso dia, que nossa noite esteja diante da Tua presença. Nos guia, Senhor, mais e mais para Ti. E que nosso coração esteja mais e mais inclinado à Tua vontade. Porque foi para isso que o Senhor nos salvou. Para adorar a Ti, louvar a Ti. Em nome de Jesus oramos. Amém.